Olá pessoal, meu nome é Vinícius e nesse vídeo aqui eu vou fazer alguns comentários sobre a estrutura de projetos de extensão. Bom, a estrutura básica, de um projeto de extensão está aqui no slide, ao lado aqui, que é a estrutura de projetos, que é uma estrutura em 5 partes, vamos dizer assim, tá? Então, primeiro uma introdução, um contexto temático e objetivos, depois uma fundamentação teórica, autores que já escreveram sobre o tema do projeto, autores que fundamentam, metodologia, que é como será feito, e resultados esperados e um cronograma. Bom, o que vai na introdução? O que a gente pode escrever na introdução? Informações gerais sobre a temática do projeto, Então, por exemplo, se o projeto for sobre educação ambiental, escrever sobre as mudanças climáticas e tudo mais, contextualizar um pouco, colocar ali o objetivo geral, os objetivos específicos, Uma fundamentação teórica, trazer um referencial teórico, ou seja, um olhar parecido com o de algum autor, mas fundamentado por ele, então, sobre o fenômeno, Então, referencial é um ponto de vista trazido, por algum autor aí da literatura sobre aquele tema. E também alguns outros autores que já estudaram também o mesmo tema do projeto de extensão. Na metodologia, o que a gente pode escrever? Fazer uma descrição da demanda, O projeto de extensão é sempre construído a partir de uma demanda da comunidade externa, então fazer uma descrição dessa demanda, escrever sobre ela, e uma descrição também do público-alvo que vai ser atendido pelo projeto de extensão, e também aqui as etapas de execução, comentar um pouquinho sobre cada etapa, pelo menos as etapas básicas ali, sobre como que ele vai ser desenvolvido. Metodologia, só para resumir assim, é o como que vai ser feito então o projeto de extensão. Resultados esperados, então observar os objetivos, para escrever aqui o que se espera do projeto, observar a demanda também, a demanda externa, e apresentar algumas hipóteses, assim, o que será que pode acontecer então, quais podem ser alguns aí desdobramentos a partir da execução do projeto de extensão. E finalizar com um cronograma. Nesse cronograma, pelo menos, algumas coisas tem que ter, reuniões iniciais de planejamento tem que estar previstas, a execução das atividades, então, mais ou menos em que datas, que meses aí que vão ocorrer cada etapa, e o período para avaliação e reflexões também, deixar um período lá no final, pelo menos aí, sei lá, última semana, último mês, depende da duração do projeto, mas o finalzinho do projeto lá para avaliação, e reflexões também sobre a prática de extensão que foi realizada. Referências, então sempre tomar o cuidado para referenciar tudo que está citado no texto, e o contrário também, citar no texto tudo que está referenciado. Observar normas para referências. Para pesquisa, se usa normalmente a BNT. Para a extensão não se tem uma regra estabelecida, e aí cada instituição define como vai ser a norma para referências do projeto. Então, observar de acordo com a instituição que está propondo o projeto, que está ou onde o projeto de extensão vai ser proposto. Atualizar os links também, sempre uma dica interessante, porque a gente bota as referências, vai fazendo o projeto, passa um tempo, então no final é sempre, antes de submeter o projeto, dá uma olhadinha para atualizar aí os links que estão nas referências. Se precisar, a gente pode também inserir anexos e apêndices. Aí só para lembrar a diferença do anexo e do apêndice, os anexos são uma documentação de autoria externa. Então, quer dizer, é um documento, uma legislação, algum trecho, por exemplo, da BNCC, da Base Nacional Comum Curricular, se for o caso, enfim, alguma coisa produzida por outras pessoas, por outras instituições, mas que se queira mostrar no projeto. Então, a parte onde se mostra é nos anexos. E apêndice é uma documentação própria, então é alguma coisa feita de autoria de quem está propondo o projeto de extensão, mas por algum motivo não está lá no meio do texto, então, e aí se resolveu colocar isso após o texto. Bom, então ela vai vir como um apêndice. E por último, assim, depois de elaborar todo o projeto,
a gente faz um resumo, porque normalmente se pede também, né, as instituições pedem um resumo, né, em algumas linhas do projeto de extensão, às vezes até para avaliação mesmo, né, para os avaliadores eles pedem um resumo do projeto, né. Então trazer a ideia principal de cada sessão, quer dizer, objetivos, né, lá um pouquinho da introdução, um pouquinho da fundamentação, um pouquinho da metodologia, um pouquinho dos resultados esperados, normalmente em um parágrafo só, né. Então a gente evita citação, a gente simplifica ao máximo a linguagem para quem olhar aquele resumo conseguir ter uma ideia geral do projeto. Então por isso que o resumo é interessante escrever depois que a gente já fez todas as sessões, escreveu tudo, aí elabora o resumo, né, e esse resumo tem que ser mais ou menos um parágrafo descrevendo a ideia geral do projeto.